Boa noite. Nosso grupo vai falar sobre soldagem com arco submerso. Iniciando por um contexto histórico, esse processo foi desenvolvido em 1935, utilizado principalmente na fabricação de navios e de tubos. Seu uso foi intensificado durante o período da Segunda Guerra Mundial e atualmente, além de continuar sendo amplamente utilizado na fabricação de tubos e navios, passou a ser utilizado na fabricação de plataformas marítimas, perfis, trocadores de calor e outros tipos de equipamentos pesados. A solda com arco submerso é um processo de solda que utiliza o arco elétrico como fonte de aquecimento, onde a corrente elétrica passa pelo arame de soldagem e a peça a ser soldada. Ela possui também uma camada de um material mineral, que é chamado de fluxo. É um processo que não gera faíscas, fumos ou respingos. E também é uma solda de alta produtividade e fácil uso, podendo soldar chapas de até 16 milímetros em um único passe, e as velocidades podem chegar até 400 centímetros por minuto, com um único arame, além da corrente de operação de soldagem, que é de até 2.000 amperes. Neste processo, é utilizado um eletrodo não revestido consumível, em que geralmente fica em uma bobina ou carretel, que de forma geralmente automática é depositada na junta. Esse eletrodo geralmente são arames sólidos. E antes de começar a ser utilizado e o arco a se formar, é depositada uma camada de fluxo sobre a junta, que terá como função proteger a região de solda. E como esse fluxo protege a região de solda? Bom, esse fluxo gera uma camada atmosférica protetora, que protege a peça de fusão das contaminações, e também mantém o arco submerso, e atua também como isolante térmico. Parte desse fluxo será fundido à peça, junto com o eletrodo, e outra parte vira escória. Também possui um sistema de controle em que serão configurados os parâmetros de processo. No processo de soldagem, primeiramente deve-se escolher o arame de soldagem e o fluxo, para que seja realizada uma solda de qualidade. O cabeçote, painel de controle e o carretel são montados em um dispositivo móvel. O caminho que o equipamento irá passar deve estar livre. Deve ser determinado também o tipo de junta mais adequado para esta solda. Também exige a preparação e limpeza das regiões a serem soldadas e, normalmente, as peças são ponteadas ou presas para mantê-las na posição. O processo de soldagem, como mostrado na imagem, acontece da esquerda para a direita. E podemos ver o fluxo que está descrito como proteção ao lado direito da imagem. Logo depois, vem o eletrodo que vem seguindo o caminho do fluxo, realizando o arco junto com a peça, submerso no fluxo. É formada a poça de fusão, onde ocorrerá a fusão do eletrodo com o metal base, e também uma parte do fluxo. Como resultado, vem o cordão de solda, e a escória, que é tipo uma casca, que posteriormente vai ser removida. Bom, dentre os equipamentos, nós podemos listar fonte de energia. Para a soldagem do arco submerso, as fontes de energia podem ser de corrente alternada ou contínua. Elas devem permitir trabalhos em altas amperagens com 100% de ciclo de trabalho, variando normalmente entre 400 a 1.500 amperes, embora possa trabalhar com correntes baixas de 150 amperes, como também altas de 2.000 amperes. Tocha de soldagem. Ela consiste do bico de contato de cobre-ligas deslizante, um sistema para fixação do cabo de saída da fonte e um suporte isolante. Os bicos devem ser adequados para cada diâmetro de arame que irá utilizar. É responsável pela energização do arame e, caso esse contato não for bem realizado, poderá comprometer a qualidade do cordão de solda que está sendo feito. Alimentador do arame. O conjunto alimentador de arame consiste de um suporte para a bobina do arame, que é utilizada para a soldagem,
um motor de corrente contínua com controlador de velocidade e um conjunto de roletes que servem para fazer a alimentação e auxiliar o endireitamento do arame. Esse conjunto é vital para a qualidade da soldagem, pois como o mecanismo da tocha é completamente independente deste, uma falha na alimentação seria impossível de ser detectada durante a soldagem, pois o movimento da tocha prosseguiria e o arco encoberto impossibilitaria a visualização do defeito. Eletrodos. Os eletrodos são normalmente arames sólidos, fornecidos na forma de carretéis ou bobinas, com diferentes tamanhos, que variam conforme o tipo e quantidade de soldas a realizar. Normalmente, possuem um revestimento de cobre a fim de proteger contra a oxidação. Cabeçote. O cabeçote para soldagem mecanizada geralmente consiste em uma tartaruga, ou seja, um carro que suporta a tocha e é acionado por um motor de corrente contínua, que permite a variação de velocidade. Este carro normalmente se desloca por um trilho colocado sobre a peça ou um suporte no qual são montados o alimentador de arame, o alimentador de fluxo e a tocha de soldagem. Sistema de controle. O sistema é um sistema destinado ao controle preciso dos parâmetros de soldagem em arco submerso. Nele, temos os indicadores digitais de corrente contínua e tensão, chave de emergência e sistema de controle para aplicação em soldagem automática, por exemplo. Alimentador de fluxo. Um alimentador de fluxo, também conhecido como silo de fluxo, é composto por um recipiente porta-fluxo, mangueiras condutoras e um bocal de saída. Este bocal pode ser concêntrico com a tocha de soldagem ou estar colocado à frente desta. Os sistemas para recuperação do fluxo são dispositivos que aspiram o fluxo fundido durante a operação de soldagem e o devolvem ao porta-fluxo ou a um recipiente de armazenamento. Recomenda-se que o reaproveitamento não seja feito diretamente, e sim após a limpeza por meio de peneira, para separar alguma impureza que eventualmente tenha sido aspirada junto. É possível também que estes dispositivos apresentem sistemas de aquecimento para manter o fluxo numa temperatura adequada, evitando assim problemas de umidade. Os fluxos. Os fluxos têm várias funções na soldagem a arco submerso. Entre elas se destacam estabilizar o arco, fornecer elementos de liga para o metal de solda, proteger o arco e o metal aquecido da contaminação da atmosfera, minimizar impurezas no metal de solda e formar escória com determinadas propriedades físicas e químicas que podem influenciar o aspecto e o formato do cordão de solda, sua destacabilidade e a ocorrência de defeitos. Os fluxos são compostos por uma mistura de óxidos e outros minerais, podendo ainda conter ferros liga. Existem 3 tipos de fluxos. Fluxos aglomerados, que são constituídos de compostos minerais finamente moídos como óxido de manganês, silício, alumínio, zircônio ou cálcio, e desoxidantes como ferro-silício, ferro-manganês ou ligas similares. A estes ingredientes é adicionado um agente aglomerante, normalmente silicato de sódio ou potássio. O produto agregado é granular e é finamente sinterizado em temperatura da ordem de 600 a 900 graus Celsius. Fluxos fundidos. Eles são constituídos dos mesmos compostos minerais citados anteriormente. Estes ingredientes são então fundidos em forma para formar um vidro metálico. Após o resfriamento, o vidro é então reduzido a partículas granulares, cujas dimensões são as requeridas para assegurar características apropriadas para a soldagem. Fluxos misturados. Como o próprio nome já indica, trata-se de uma mistura mecânica de 2 ou mais tipos de fluxos, em proporções selecionadas, de forma a se obter a propriedade definida. A grande desvantagem deste tipo de fluxo é a não garantia de uma perfeita uniformidade e a possibilidade de segregação de componentes, quer na embalagem, quer na manipulação. Os fluxos para a soldagem arco submerso são disponíveis em uma variedade de tamanhos. Os fluxos de menores dimensões são desejáveis para as mais altas correntes de soldagem, porque eles propiciam superfícies de solda mais largas e planas. Para superfícies pouco limpas, como por exemplo contaminadas por óleos, graxas ou ferrugem, as maiores dimensões devem ser preferidas porque são mais permeáveis e liberam mais facilmente os gases provenientes da poça de fusão durante a operação de soldagem. O tamanho da partícula do fluxo
afeta o nível de corrente que pode ser usada. Em geral, uma corrente mais alta pode ser empregada com um fluxo fino porque obtém-se um arco mais estável e soldas mais uniformes e saudáveis. Correntes muito altas, para um determinado tamanho de partícula, podem causar instabilidade de arco. Entre as principais vantagens do processo de solda por arco submerso, temos que, por se tratar de um processo mecanizado, conseguimos altas velocidades de soldagem, podendo chegar a 1/3 do tempo da soldagem com o eletrodo revestido. Altas taxas de deposição de material, além de uma boa uniformidade e acabamento da junta soldada, já que no processo a habilidade do operador não tem influência direta, sendo que o mesmo apenas supervisiona o funcionamento da máquina de solda. Além disso, o processo emite uma baixa luminosidade e radiação, resguardando a saúde do operador. É um processo que não ocorre a projeção de respingos, e apesar da geração da escória ser uma desvantagem por conta da limpeza pós-processo de soldagem, nesse processo ela garante um resfriamento lento para o cordão de solda. Como podemos observar na figura ao lado, mesmo após a tocha ter realizado o cordão de solda, o mesmo permanece incandescente por um tempo, resfriando lentamente. Fora isso, é um processo que permite grande variação de combinações entre o eletrodo e o fluxo e tem um baixo custo. Entre as desvantagens do processo, além da limpeza da escória após o processo de soldagem, como eu já havia mencionado, o processo é limitado à soldagem em posições plana ou horizontal. Isso porque, além de ser uma máquina que normalmente está paralela ao chão, se, por exemplo, fôssemos soldar uma chapa em posição vertical, o fluxo tenderia a cair da chapa. Além disso, pela alta corrente e o alto aporte térmico, é gerada uma grande poça de fusão, que assim como o fluxo tenderia a sair da junta soldada. Nesses casos de posições que não sejam plana ou horizontal, é necessária a utilização de um equipamento apropriado. Fora isso, há a limitação dependendo da espessura da chapa a ser soldada, sendo que o limite de altura de um passe da solda é de 16 mm. Contudo, para chapas mais espessas, pode haver outros passes de soldas até chegar à espessura desejada. Agora vamos falar um pouco sobre as variáveis do processo de soldagem por arco submerso. Polaridade. A corrente contínua de polaridade reversa é recomendada para a maioria das soldas feitas com arco submerso, por proporcionar melhor resistência à porosidade e melhor formato do cordão de solda. Se a corrente for alterada para a polaridade negativa, a tensão deve ser aumentada em 4 volts. Quando se utiliza a corrente com a polaridade positiva, a largura do cordão é menor, mas apresenta maior penetração em relação à solda feita com corrente de polaridade negativa, que apesar de ter penetração baixa, chega a ter uma deposição 30% maior. Corrente de soldagem é a variável mais influente do processo por controlar a quantidade de material fundido, determinar a taxa de deposição e fusão e a profundidade da poça de solda no metal base. Se todas as variáveis forem mantidas e houver um aumento da corrente, consequentemente a penetração e a taxa de deposição também aumentam, podendo até vazar o metal de solda. Isso afeta diretamente a zona termicamente afetada, podendo alterar algumas propriedades mecânicas ao longo da solda. Velocidade de soldagem. A velocidade de soldagem vai influenciar diretamente na largura do cordão e a penetração. Os efeitos da variação da velocidade estão interligados com a combinação corrente-tensão de uma maneira inversamente proporcional, ou seja, se aumenta a velocidade, implica em diminuição do aporte térmico e da quantidade de arame de solda por unidade de comprimento, diminuindo o reforço da solda e pode provocar efeitos como porosidades e mordeduras. Diâmetro do eletrodo. O diâmetro dos eletrodos é variável, vai depender da faixa de acetação do equipamento. Deve-se observar que ao utilizar uma solda automática, os diâmetros devem estar entre 2,4 e 6,4 mm. E para cada valor de diâmetro, tem-se uma corrente elétrica recomendada. Caso todos os outros parâmetros sejam constantes e seja aumentado o diâmetro do eletrodo, consequentemente aumentará a largura do cordão de solda e diminuirá a densidade da corrente.
penetração e a taxa de deposição. Isso também implica num aumento das taxas de deposição devido ao uso de maiores intensidades de corrente, pelo aumento da capacidade de suporte da mesma. Distância do bico de contato até a peça. No arco submerso é necessária uma correta preparação da junta antes da operação iniciar, além de outros procedimentos como limpeza, alinhamento, etc. O tipo de chanfre escolhido para a junta vai afetar diretamente na geometria do cordão de solda. A distância do bico de contato até a peça é a distância entre o ponto de contato elétrico do bico do cabeçote e a ponta do eletrodo que atinge a peça a ser soldada. Quanto maior a distância, maior será a taxa de deposição. Esses componentes ficam geralmente distantes em 20 a 35 milímetros de distância. Tensão do arco. Essa variável influencia diretamente na seção transversal do cordão e na aparência externa da solda. Tensões muito altas geram cordões em formato de chapéu, sujeito a trincas, dificultando a retirada de escória. Esse parâmetro está diretamente proporcional ao comprimento do arco e é o principal responsável pela largura do cordão de solda. Aumentando somente a tensão, o cordão ficará mais plano e mais largo. Vai aumentar o consumo de fluxo, assim como a resistência à porosidade causada pela oxidação ou presença de óleos não removidos. Aqui se encerra a nossa apresentação. Muito obrigado.